Amém. Graças e paz. Vocês estão felizes? Sim. Tá todo mundo com sorriso. Tá feliz, Aires? Beleza, glória. Aleluia. Então, amados, eu quero ver se eu consigo passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não quero demorar muito, tentar resumir, mas quem domina e faz é o Espírito Santo, amém? E Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu pudesse trazer à igreja. E nesta noite nós vamos ouvir aquilo que Deus tem falado, porque geralmente quando Deus nos dá uma palavra, ela vem de encontro ao pregador, né? Quem é pregador sabe, e a gente fala, nossa, comigo, eu vou passar um pouquinho para a igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 14, do 13 ao 21. Eu não vou nem ler na Bíblia, porque toda hora tem que pôr o óculos. Está tudo pequeno, não tem mais jeito. Agora tem que pôr um óculos de grau mesmo, Luana. Era de perto, mas agora tem que ser de grau, para a gente usar. Amém? Quem achou ali na tela, diga amém. Eu não escutei nenhuma, só do Cleber aqui que folheou. Da irmã Meire, o resto está tudo na tela. Ah lá! Amém? Então vamos ler. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade dele seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Vamos lá. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dê a vocês mesmo de comer a eles. 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 21. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Por aí mesmo, amém? Eu não gosto muito de dar títulos sobre a pregação não, mas essa eu quero colocar, e que vocês, se quiserem anotar aí. A dor não pode parar o propósito. Amém? Anota aí, a dor não pode parar o propósito. O que está acontecendo aqui? Jesus foi alimentar, estava pregando, mas no contexto que eu não vou ler, depois vocês vão ler, Jesus recebe uma notícia. E a notícia que Jesus recebe é que João Batista tinha sido morto. E foram falar para Jesus. Você vê no primeiro capítulo, ele sai, abaixa a cabeça e sai da multidão. Jesus era 100% homem, sentia, e além do mais, João Batista era primo de Jesus de sangue.
A Bíblia nos relata, mas eu acredito que cresceram, brincaram, tiveram uma vida, depois houve uma separação, e João Batista veio preparar para que Jesus viesse. E Jesus disse que não houve profeta nessa terra igual a João Batista. Então ali Jesus estava por dentro doendo, sofrendo, ele queria um luto, diz no capítulo 1, que ele saiu das margens e pegou o barco. Mas o povo acompanhou. E eu acredito que tinha alguns discípulos que foram discípulos de João e foram entregues a Jesus, para continuar com Jesus. Também sentiram. Se você viu The Chosen, esse último agora, quando falaram que João Batista tinha morrido, Jesus foi consolar André, que entrou em desespero. Então havia uma dor dentro de Jesus, que como ser humano ele estava sofrendo. Mas quando ele sai, a multidão acompanha, e diz a palavra de Deus que ele orou, curou, abençoou, até o final da tarde. O que dá para entender? Ele começou isso mais cedo, com aquela dor, com aquela agonia. Só que ele tinha um propósito. E muitas vezes, amado, nós paramos muito cedo. Qualquer coisa para nós querer abandonar é fácil. Qualquer coisa a gente não quer ir na igreja, não vou pregar mais. Às vezes nós passamos luta e a luta vem. Todos os dias ela tem visto na nossa vida. Ela não é isenta, e Jesus não nos isentou. Ele disse em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas era para ter bom ânimo. Todos nós em algum momento passamos pela dor física, emocional, espiritual. Às vezes a dor chega sem aviso. No dia aqui está tudo bem, de repente chega algo amanhã que a dor chegou. E o que a gente faz como ser humano? Queremos parar, não queremos prosseguir. E o que eu estou querendo dizer nesta noite, que há algo que Jesus fez, ele queria parar, ele queria fazer o luto de João Batista, mas ele não parou, porque existia nele um propósito. E o propósito que tem na minha vida, na sua vida, supera qualquer dor. E muitas vezes nós paramos por algo que é irrelevante. Paramos por algo que, às vezes, ele vem só sobre nós e não é tão dor assim, mas paramos. Quem aqui não passa luta, dificuldade? Todo mundo tem problema. E nesta noite o Senhor quer te renovar nesta noite, para que as dores que vocês estão sentindo, ou já sentiu, e ainda vai sentir, pode ter certeza disso, que ainda vai sentir, ela não pode parar o propósito. Porque se parasse, aquela multidão não ia ser curada. Diz a Bíblia que Jesus curou as pessoas, abençoou. Aquela multidão não ia ser alimentado. Sabe, tem outras Bíblias que diz que quando Jesus pega o pão, ele faz o que? Ele dá graça. Sabe, no meio da dor, continuando o processo, ele gera milagre. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Às vezes, amado, Deus traz algo para dentro de nós, para que nós possamos afirmar, continuar, porque é na dor que Deus vai trabalhar. É na dor que Deus vai te renovar. E muitas vezes a gente fala, o diabo está furioso, o diabo quer me derrubar. Diz a Bíblia que
Ninguém toca no ungido do Senhor se Ele não permitir. E muitas vezes Ele tem permitido, sabe para quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo a alguém porque nós estávamos ruins, doía. Eu posso falar para vocês de carteirinha que eu já subi arrastando no púlpito. E às vezes parece que eu não aguentava subir, eu estava lá embaixo adorando, precisando de uma palavra, mas era o dia que eu ia pregar, eu subia arrastado. Falava, eu não consigo, eu não vou pregar, mas quando eu abria a boca, Deus usava, e muitas vidas eram libertas. A dor não pode parar o propósito. Nós precisamos continuar. Jesus recebe uma notícia que João Batista morreu. Como eu disse, ele não era só um profeta, era uma família, era alguém do coração. Era algo que doía em Jesus. Muitas vezes, quantas vezes nós recebemos notícia ruim? Primeira coisa que a gente faz, não quero ir na igreja. Hoje eu não vou, hoje eu vou ficar aqui em casa, a gente nem dobra o joelho. E talvez nessa dor, nesse sofrimento, é que Deus quer te usar. Sabe, porque quando Deus usa você, quando está tudo bem, né, Cleber? O negócio está gerando e a coisa está boa, está usando, aí você sai daqui. Oh, glória! E muitas vezes, sem querer, um homem tem mania de se gloriar. Mas tudo que fazemos é para a glória do Senhor. E às vezes nós não temos entendimento e queremos nos gloriar, e Deus às vezes aperta para que possamos fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu estou dizendo isso aqui porque eu já passei tantas dificuldades, tantos problemas na igreja. Eu estou falando na igreja mesmo, que eu falava, eu não quero mais, eu não vou mais mexer com isso. Parece que o mundo, o céu se fechou, ficou de bronze. Parece que a situação veio sobre toda a minha vida. E eu falei, Deus, não. E já veio pensamento, se for para mim ficar assim na igreja, eu prefiro voltar lá para o mundo. Porque lá no mundo, quando a situação aperta, tudo eu vou para o bar tomar uma cerveja, que ela relaxa. Mas aqui, eu quero te contar um segredo. Quando algo vier sobre a tua vida, você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, dobra o joelho. Não há álcool, não há cerveja que te alivia quando você dobra o seu joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu já tive essa experiência. Muitas vezes nós íamos na oração na família cristã, eu totalmente arrebentado, e ali eu dobrava o joelho, orava. Saía dali aliviado. O problema não foi embora, mas o meu interior estava dentro. Sabe, o que acontece muitas vezes na nossa vida é entender. A espiritualidade não é ausência de dor e não permite que a dor tome as suas decisões. Então, às vezes, amado, ser muito espiritual não quer dizer que você está livre da dor, do sofrimento. Você vai ter. Eu estava separando algo ali, falei, Senhor, eu sei que o Senhor era humano. Eu não quero falar aqui que Jesus era Deus naquele momento, porque ele não era, ele sentiu, como eu e você, ele sentiu a morte de João Batista, mas ele não pôde parar, porque o maior que estava na frente dele era o propósito. Ele suou sangue no Getsemane, mas ele teve que continuar, porque ele tinha um propósito. Imagina, ele apanhou, ele sofreu, na carne, ele sentiu dor,
Ele chegou até a pedir ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo momento ele falou assim, mas que não seja feita a minha vontade, a tua. Isto é propósito, porque muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes a carne quer nos derrubar, muitas vezes a nossa vontade quer prevalecer sobre o propósito. E precisamos aprender com o nosso mestre, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Prosseguir para o alvo, e em frente, porque talvez você está aqui nesta noite, ouvindo, mas você é canal do Senhor, e às vezes a gente acha que é só o pastor, os presbíteros, os diáconos. Não, você é um canal do Senhor, e muitas vezes há um impedimento na sua vida, de querer recuar. A dor não pode parar o propósito. Mesmo ferido, Jesus ferido, a multidão parece a Jesus e podia piorar. Jesus podia se esconder, mas o texto diz que ele teve compaixão. Presta bem atenção. Jesus ele tinha todos os motivos para esconder ele como homem. Pô, morreu João Batista, o qual me batizou, qual preparou o caminho para que eu viesse. Eu quero um luto hoje, eu quero ficar quietinho no meu canto chorando. Às vezes acontece com a gente, né? Quando está doendo, quando está difícil, a gente quer um cantinho, quer chorar, e muitas vezes entramos em depressão, porque não conseguimos sair desse emaranhado que aconteceu na nossa vida. Mas eu falo mais uma vez, a dor não pode parar um propósito. Se você tem propósito de Deus, que eu creio que tem, nada pode parar propósito. Jesus, ele continua, ele teve compaixão. Quer dizer, a compaixão, o amor, falou mais alto do que a dor que ele estava sentindo. E a gente vê isso na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dor não pode matar a compaixão. Cansaço não pode calar o propósito. Luto não pode paralisar o chamado. Amado, é dia após dia, é luta após luta, mas nunca podemos parar. Tem gente aqui que está machucada, mas Deus não terminou com você. Aí você vê, Deus está falando, tem gente aqui que está machucada, está ferida, não sei com o que, mas quero dizer para você, Deus não terminou com você. Pastor, você não sabe, mas está doendo muito. Eu sei, já passei por isso, mas continue firme no propósito, que você vai vencer. Jesus fez um milagre. Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, ele sustentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantas vezes nós desanimamos do Evangelho? Mas quando talvez você pense, mas a situação está tão difícil que não vem nada na minha mão. Mas na mão de Jesus chegou 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando o pouco vai para as mãos certas, a multiplicação. Aleluia, aleluia. Às vezes você está aqui, está esperando algo do Senhor muito, e quando vem muito, você fala, eu não quero, eu quero muito, eu preciso disso, mas se chegar o pouco nas suas mãos certas, com propósito, você vai transformar ele em muito. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos.
Oh glória, quem crê nisso, digam amém. Aleluia, aleluia. Cheio de oração. Nós precisamos estar fortalecidos sim por dentro, mas o nosso exterior, a gente acha que nós precisamos estar inteiro. E muitas vezes você não precisa estar inteiro para fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. É do jeito que você está, é que Deus vai te usar. Como eu te disse, o milagre acontece depois da dor. Não foi apesar da dor, mas foi no meio da dor que o milagre aconteceu. Por isso que muitas vezes nós estamos com luta, dificuldade, o problema, a dor, a gente quer parar. Enquanto Deus falou, vai, que você vai fazer algo. A gente fala, primeira coisa que a gente começa a falar é da igreja. Nossa, não gosto mais daquela igreja, não quero ir. Tem gente que não está indo mais na igreja. Eu conheço pessoas que mandam mensagem para mim todo dia. Não frequenta a igreja, só fica em casa. Você teve problema na igreja? Não, eu não vou na igreja, eu vou servir Jesus, mas está lá sozinho. Sabe? A brasa longe do tição, ela apaga. Tem que estar firme. Sabe, o que te feriu não define. E o que te machucou não cancela o propósito. Pode ter certeza disso. Queria pedir para a Larissa abrir lá em Efésios 3:16, para que nós vamos entender algo aqui agora nesta noite. A dor real não é o final. Mas aí você pode estar me falando, mas pastor, a situação é difícil. Paulo dobra o joelho em oração. Ele começa uma oração dizendo, eu dobro o joelho perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava orando para a igreja de Éfeso. Sabe, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja de escravo, uma igreja pobre, uma igreja que necessitava algo da terra, necessitava de dinheiro, necessitava de um lugar melhor. Paulo sabia disso, mas ele estava pedindo a Deus, não algo da terra, mas do alto. Olha o que ele fala, peço a Deus, que segundo a sua riqueza, da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. 18. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo estava pedindo para a igreja de Efésios? Talvez você está aqui nesta noite com problema financeiro, ou com problema de saúde, ou qualquer outro problema, mas o que Paulo está dizendo aqui, eu oro para que vocês sejam cheios da riqueza e a glória de Deus, no seu interior, você esteja cheio. Porque quando nós estamos cheios no interior, nada pode nos parar. E ele vem dizendo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que o amor de Cristo, ele que nos dê todo entendimento, e nós ficamos cheios de todo
toda a plenitude de Deus. Sabe, quando nós estamos cheios das riquezas de Deus, Ele está pedindo algo do alto, algo de cima, que nos enche com toda a plenitude de Deus. Sabe para quê? Quando você dobra o joelho para orar, você escuta um não de Deus, você continua. É isso. Quantas vezes já dobrei o joelho e nem ouvi Deus falar não, mas não aconteceu, eu falei não. E às vezes a gente desanima. Sabe, é quando você está cheio da glória, da riqueza, da plenitude de Deus, nada pode te parar. Paulo diz que o homem exterior se corrompe, mas o interior se enche a cada dia. O exterior se corrompe, aí ó. Estava vendo uma foto minha de 23 anos, você vê, vai ficando enrugado, vai ficando velho, vai perdendo as forças. Isso é real, vai acontecer, sabe? Você vai ficando sem força para andar, para caminhar, ainda que a gente faz, mas a idade vai chegar. O que te vai fazer manter firme? É um homem interior cheio da riqueza de Deus e de toda a plenitude. Caleb, prometeram para Caleb, tinha 40 anos, ó, quando nós entrarmos na terra prometida, você vai escolher um terreno, uma área para que você cuide dela. E quando entra, Caleb chega e fala para Josué, tem uma promessa do meu terreno, do que é meu, faz 40 anos, hoje eu estou com 80, mas me sinto como se eu estivesse com os mesmos 40 lá atrás, cheio da glória, da riqueza, da plenitude de Deus. Aleluia! Porque talvez você fale, ó, agora não dá mais, cansado. Mas ele falou, ainda me sinto com os 40 anos, quando foi feita a promessa. Talvez você teve promessa na sua vida, ainda não se cumpriu, e você está desanimando. Quero falar para você nesta noite, seja cheio da riqueza de Deus sobre a tua vida, e de toda a plenitude, que ela ainda vai queimar em seu coração, porque a promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Sabe, uma das vezes eu fico pensando, porque no momento do impacto, da situação, do impacto dos problemas, a gente quer desanimar, a carne parece que quer cair. Mas quando você está cheio da glória, da riqueza e a glória de Deus, e de toda a plenitude do amor de Deus, a carne perde para o Espírito, e você continua. Porque muitas vezes tem gente que fala, você é louco, a situação que você está vivendo, você ainda está em Cristo? E quando Paulo escreve, eu acho interessante isso aqui, isso é demais. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios, ele não está numa cafeteria com a perna cruzada, tomando um cafezinho. Ele está preso e algemado. Aleluia! Preso e algemado, ele escrevendo. Sabe, o seu interior estava cheio. Aleluia! Aleluia! Amado, nós precisamos mudar o nosso jeito. Jesus, ele nunca prometeu a ausência de dor, mas prometeu a presença no meio da dor. Muitas vezes achamos que se estamos sofrendo, Deus nos deixou. Mas a dor não significa rejeição, significa que ainda estamos vivos no processo. Aleluia! Aleluia! Ah, meu Pai amado, a gente é louco mesmo, para o mundo é loucura,
mas para aquele que está em Cristo Jesus é o poder de Deus. Entender essas coisas, mano. Aquilo que machuca hoje pode estar preparando você para algo maior amanhã. O inimigo usa da dor para tentar te parar, mas Deus usa da dor para te amadurecer. Talvez a gente passa dor e não consegue amadurecer, e a dor vai continuar. Enquanto o inimigo acha que vai te parar, Deus fala assim: não, estou amadurecendo, estou preparando. Eu quero finalizar que muitas vezes na nossa vida parece que a situação é derrota. Eu sei que muitas vezes a gente causa problema para nós mesmos. Nós causamos problema para nós mesmos. Tem muitos problemas da nossa vida que foi causado por nós mesmos. E às vezes Deus Ele não vai agir, Ele vai te ajudar a mudar, mas o problema é causado por nós. Aí você tem que refletir. Sabe, eu tive um problema que eu causei para mim mesmo. Foi um cara me ligando para entrar num consórcio da Bracon, e que ia liberar um dinheiro alto, que eu estava com a pedreira e tal, e aquilo me encheu e falou: dentro de 2 meses, no máximo 3 meses, eu já libero para você. E eu entrei, e a prestação era de 8 mil. Paguei uma, paguei 2, nada. Na terceira, que não libera, eu falei com o rapaz, eu paguei a terceira, nada. Aí eu já não tinha mais dinheiro para pagar a quarta. Como é que vai vir? Aí eu parei. E era bem dinheiro na época, muito. E aí eu entrei em desespero, falei: agora não dá mais. Eu ligando para o rapaz, meu vendedor, disse que ele sofreu um acidente. Então, para resumir, eu falei assim: eu vou procurar um advogado. Fui em 3 advogados bons, falou: ó, hoje mudou. Hoje você pode resgatar o dinheiro do consórcio. Mas naquela época, só depois que terminasse. 10 anos. Aí eu falei: não, isso é impossível, não resgata não. Falei: então tá bom. Aí um dia eu, angustiado, desanimado, eu falei com Deus. Falei: Senhor, eu entrei naquele propósito daquele dinheiro. Olha bem, a minha conversa com Deus. Eu errei, mas eu queria levantar um dinheiro para dar continuidade na pedreira. É um negócio bom, né? Eu falando com o pai igual está falando com você, é um negócio bom, né? Mas o cara me enganou, então eu fui enganado. Mas uma coisa eu faço para o Senhor: libera esse dinheiro, Pai, porque só o Senhor pode fazer. Já fui atrás de advogado, já procurei na terra, porque muitas vezes a gente procura primeiro na terra, no homem, né? Esquecemos que tem um Deus que nada para Ele é impossível, e na hora da dificuldade nós esquecemos, não adianta. Falei isso e passou-se 1 mês, quase 2 meses, eu com a Sirene estava num lugar, quando a gente, fomos no Banco do Brasil, quando a gente sai, tinha um negócio da Ibracon. Aí eu olhei para aquele Ibracon e falei assim: está me dando uma raiva, está com dinheiro lá. A Sirene falou: não. Você vê a mulher, às vezes, do lado da gente, você tem que estar de ouvido aberto. Ela falou: não, vamos lá. Eu falei: não, eu não vou lá não, que eu vou brigar com a mulher ali. A gente pensa assim: não, vamos lá. Aí nós fomos, veio uma pessoa muito educada. Aí eu expliquei para ela tal. Ela falou: me manda para mim o seu contrato. Eu mandei. Ela descobre que no contrato o meu telefone é 6821, estava 6921, por isso que ninguém da Bracon conseguiu falar comigo se eu estava certo se eu estava ciente do consórcio. Eles não ligaram, porque a própria instituição liga, ela não ligou, aí ela descobriu esse erro. Aí ela falou assim para mim: seu dinheiro vai ser liberado amanhã. Aleluia. E liberou. Era impossível.
Todos os advogados falaram, é impossível. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Se você está passando por dificuldade hoje, eu quero falar para você, você tem um Deus do impossível. Um Deus que no meio da dor, Ele não parou o propósito. No meio da dor, houve milagres. Se você está no meio da dor, eu quero te dizer para você, vai acontecer um milagre. Porque milagre não é o que Jesus veio fazer. Porque Ele curou muitas pessoas, ele fez algo, prodígio e maravilha, mas quantos Ele não curou? Quantos precisavam? Jesus não veio fazer um milagre. Ele veio trazer a boa nova. Mas Ele faz milagre. A Bíblia diz, todo aquele que me ama e me busca de madrugada, me encontrará. Eu amo os que me amam, e os que me buscam, me acharão. Você ama Jesus? Sabe, a gente levanta a mão, claro que nós amamos Jesus, muitos amamos, mas nós trocamos Ele por umas coisas tão banais, né? Às vezes, antes eu estava preparando essa pregação, estava vendo a banda tocando ali carnaval, sabe? Eu falei, ainda fiquei pensando, nosso carnaval hoje, domingo, amanhã segunda-feira, dia de trabalhar, né? Mas eu já pulei carnaval a noite inteira, quando chegava na 5:30 da manhã, eu ia para casa, tomava um banho e ia trabalhar. Aí na igreja você faz uma coisinha, está cansado, só não vou na igreja não, que hoje eu estou cansado. Você viu como é que a obra de Deus, ela não tem prioridade na nossa vida? E quando Jesus disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que você busca, o gentil também busca. Ela não tem prioridade, nós temos que entender isso, temos que dar prioridade, mas para dar prioridade às coisas de Deus, nós temos que estar com a riqueza, a glória de Deus e a plenitude do seu amor no nosso interior. Aleluia! Eu lembro, sabe, às vezes eu lembro quando eu viajava, estava no Rio, e chegava à noite, 6 horas, eu já estava procurando uma igreja para ir. Eu queria ir numa igreja, eu queria assistir um culto. E muitas vezes eu estava com alguém e falava, hoje não, nós estamos de férias. Tinha um pastor que foi comigo lá uma vez e falou, não vamos na igreja não. Eu falei, vamos na igreja. Uma vez eu estava em Angra, né, a Sirene sabe da história, isso é tremendo. Vamos procurar uma igreja que nós estávamos passeando. No hotel que tinha lá, falei, nós vamos procurar uma igreja, vamos embora, e saímos. Aonde tem? Eu não sabia, procurando, aí quando vê, eu passo assim, estava uma música cantando, aquela música da Aline Barro, falei, é aqui mesmo, e tinha uma pessoa com a gente, desesperada também, e entrou. Quando entra, a Sirene dá uma puxada em mim, olha, tinha uma imagem grande da Aparecida, era uma igreja católica adorando, e a gente achou que, a vontade era tão grande que nós queríamos adorar o Senhor. Aí dá uma pisada no freio e volta. Sabe, acontece, mas isso é a vontade de estar adorando o Senhor, de estar reunido com os irmãos. Isso é a vontade de Deus. Numa vez nós estávamos lá em Limeira no hotel, um louvor maravilhoso, e ali embaixo eu falei, é aqui mesmo. Era carismático, mas lá eu fiquei, sabe, estava adorando o Criador, estava adorando o nosso Salvador. É para isso que nós fomos chamados, amado. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas para este mundo e deixamos de fazer algo para Deus, né? Talvez um futebol te tira de vir na igreja, ou às vezes você vem, mas fica ali, ó. Já aconteceu comigo, tentando prioridade.
E quando Deus fala lá no 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre sua mãe, seu pai, seu filho, é difícil, mas quando você está cheio da riqueza de Deus, e de toda a plenitude do amor de Deus, você não tem dificuldade de amar, você não tem dificuldade de adorar. Eu quero orar com você nesta noite. Se a palavra falou com você, eu quero que você fale com Deus. Eu não sei qual é o lugar seu interior, que você precisa ser cheio, sabe? Para que nada pode te tirar da presença de Deus.